Oi, pessoal, eu sou a professora Dolores, estou aqui na TV Trucópolis para mostrar para vocês algumas técnicas com o nosso produto, para vocês poderem conhecer um pouquinho do passo a passo de peças bem legais. A peça que eu vou fazer hoje é uma caixa livro, tá? Com a técnica de textura, uma decopagem e também um sombreamento, tá? Então eu vou ensinar como pintar, deixar lisinho, fazer o esponjado e a gente finalizar com o verniz. Olha, a gente vai começar a peça fazendo a textura, tá? Eu vou usar o gesso acrílico, não vou fazer nenhuma prega na peça, ela está crua, eu vou só olhar a parte da frente para eu poder começar, tá? A gente vai colocar o estêncil e fazer a texturinha da maneira que você quiser. Então, eu tive a preferência desse, mas você pode usar qualquer um que você já tenha em casa. Na verdade, eu estou fazendo uma cantoneira, né? Mas você pode fazer com outro estêncil sem problemas, tá? Você coloca o estêncil, com a espátula você põe o gesso. O que a gente faz com o gesso? Vai colocando sem levantar a espátula. Então, você passa, ó, tirei o excesso, passo e vou o tempo todo. A gente não pode bater a espátula, tá? Faço isso nos 4 cantos para deixar a peça por igual, tá? Feitos os 4 cantos, o que eu faço? Agora eu vou e seco. Você pode acelerar com um secador de cabelo, com um soprador, ou deixar naturalmente secando. A peça já está seca, tá? Então a gente vai entrar com a base para artesanato, certo? Você pode fazer em ordem contrária, ter feito primeiro com a base, depois a textura, ou fazer da maneira que eu estou fazendo agora, tá? Aí fica a seu critério também. A base para artesanato é para ela hidratar o MDF e dar mais proteção na peça. Então, às vezes o pessoal fala, a peça embolora, acontece alguma coisa. Então, para isso não acontecer, a gente já vai trabalhar com uma impermeabilização na peça, tá? Eu utilizo o rolinho, que eu acho mais prático, tá? A base, ela não precisa passar no mesmo sentido. A base você pode passar da maneira que você conseguir trabalhar, sem problema. Pode passar com um pincel também. A minha sugestão do rolinho é que você vai aprendendo a pintar com o rolinho, a tua peça ela vai ficando sempre com acabamento melhor, tá? Então, eu já iniciei com o rolinho, mas nada impede que você passe com o teu pincel, tá? Olha, aí eu passo na peça toda. Não esqueça os cantinhos, que é muito importante a gente dar um bom acabamento, lixar bem a peça, né? Para a hora que você for mostrar o produto produto esteja com acabamento perfeito, tá? A gente faz isso, fazemos nas duas partes. E outra coisa, eu estou fazendo só pelo lado de fora. Não tem necessidade de você fazer no lado de dentro, tá? Então, você entra, pinta também todinha pelo lado de fora, tá? Feito isso, você termina essa parte, você entra com a secagem também. A peça já está seca, eu entro com a lixa 220, eu gosto dessa lixa, tá? Então, no meu trabalho, eu sempre utilizo a 220 para iniciar. Então, passei a base e entro com o lixamento. Você lixa, inclusive aqui na textura, você pode passar também levemente para tirar algumas imperfeições, tá? Lixa, dê um acabamento perfeito na sua peça, sempre com um movimento repetitivo. Então, a gente faz a lixa, nunca eu faço movimentos circulares, eu gosto de fazer um movimento repetitivo. Não é necessário colocar força, mas é necessário que você faça muitas vezes, tá? Aí a gente vai lixar toda a peça. Bem lixadinho. Feita essa etapa, você vem com um paninho ou um papel, limpa, tá? Tira aquele excesso de poeirinha. Agora, de fundo, eu vou entrar com a cor pérola, tá? Eu vou pintar ela todinha na cor pérola. Também do mesmo jeito, a gente vai utilizar o rolinho.
O rolinho ele tem que estar sempre seco, limpinho, para a gente não misturar com a outra cor. Olha, a gente coloca um pouco da tinta e pinta toda a peça por igual agora. Agora a gente vai entrar com a tinta azul anil, que é para fazer essa técnica do esponjado. Então eu vou utilizar uma esponjinha para a gente deixar essas falhas aqui pelo meio da peça, tá? Gente, é bem simples de fazer, fácil. A minha opção foram cores claras, mas vocês podem usar as cores da sua preferência, tá? Eu tô usando o azul, mas tem uma infinidade de cores que vocês podem trabalhar com elas, tá? O pincel macio, eu vou levemente hidratar na água, tirar um pouquinho e vou fazer esse procedimento com o pincel. E vou utilizar a esponjinha umedecida também, tá? Eu vou umedecer aqui rapidinho. Bem de leve, tá? Ela não precisa ter uma umidade muito grande. Até tirei um pouquinho do excesso, tá? Pra gente poder trabalhar. Aí você entra com o pincel, pode até ser o rolinho, é que o rolinho ele vai dar uma quantidade menor, então pode ser que entre em processo de secagem mais rápido, tá? Então eu prefiro com o pincel para ter uma carga maior de tinta. Entra, vem com a esponjinha e vai retirando o excesso. Bem simples, fácil, mas dá um efeito bem legal na peça, né? Olha, vai fazendo aos poucos, que é para não secar a tinta. Agora a gente vai pintar aqui na lateral do livro, que é onde está imitando as folhas, né? Como se fossem as folhas do livro. E estou pintando todinha em azul, que foi a mesma cor que eu usei aqui. Vou fazer um acabamento. Aqui com o pincel, ó, você vai entrando até conseguir pintar por igual, tá? Agora vem a parte de baixo, pinta, para tentar dar um acabamento legal, tá? Isso aí. Aguarda a secagem ou acelera com o secador. Agora nós vamos fazer uma decopagem de papel, tá? Com esse papel que eu recortei, com a cola gel, tá? Então todo mundo sabe que o papel precisa umedecer. Como ele é uma quantidade pequena, ele é bem pequenininho, o que eu faço? É uma técnica que eu já venho fazendo há muitos anos. Eu umedeço o pincel na água limpa, tá? E venho, posso até tirar um pouquinho do excesso, e umedeço o próprio papel aqui, certo? Em cima dele, eu já venho com a cola para decopagem e passo nele a cola. Tá? Espalho bem. Então, meu papel já está úmido e com a cola. Coloco bem nos cantinhos, deixa bem passadinho. Aqui, ó, a gente vai ver o meio, tá? Então, assim, se você quer utilizar uma régua, medir legal, beleza. Eu vou meio com os dedos e consigo até obter um bom resultado. Mas se você não tiver essa facilidade, você pega uma régua e meça para você colocar, tá? Você pode colocar um saquinho plástico em cima, com o auxílio de um papel ou um paninho, você já esfrega ele, tá? E aqui você já conseguiu colar bem o seu papel. Prestando bem atenção no papel. Olha, aqui faltou cola, isso aqui é bom, tá? O que eu faço? Eu venho e passo cola nesse pedacinho. Eu não posso deixar faltar cola, porque aí na hora que você vai finalizar o trabalho, ele fica todo feio, né? Então a gente vai, passa a cola, coloca o saquinho e estica de novo. Agora acho que tá perfeito. Tá? Colou por fora, aparentemente ele tá seco, só que não, tá? Então é ideal a gente pegar e secar com o secador de cabelo ou aguardar a secagem. Ó, eu já finalizei a decopagem do lado
externo da caixa, dos dois lados. Então, frente e verso já está pronta para a gente entrar com a pintura interna. Eu vou utilizar o mesmo azul daqui para pintar por dentro, tá? Então, assim, os cantinhos, o que a gente faz? Com o auxílio do pincel sempre é mais fácil, tá? A gente vem com a pintura, passa em todo o canto. Esse lado dos cantos eu faço com o pincel. E o lado do meio eu faço com o bolinho, tá? Já finalizei a decopagem, a pintura externa, fiz a decopagem atrás também, tá? E já aproveitei e finalizei por dentro. Com duas demãos, a gente ficou com a peça já pintadinha, tá? Agora, para o acabamento, a gente vai fazer um sombreado na peça e utilizar o stencil novamente, que é para a gente realçar a nossa textura. Então, voltando à cor que a gente usou primeiro, que foi o pérola, a gente vai dar umas batidinhas aqui, tá? Com o stencil. Então, você pega a tinta novamente. A cor pérola. A gente vai utilizar agora um pincel pitois. Recolocar o stencil onde você tem a textura, tá? Pôr um pouquinho da tinta, tirar o excesso. Tá? E para realçar mais, ao invés de eu fazer o circular, eu vou dar batidinhas para aparecer de novo o nosso desenho, tá? Ó, de leve, recolocando bem o stencil para não ter perigo de borrar. Com calma, delicadeza, e ele sai um pouquinho mais, tá? Você acaba realçando de volta. Recoloco em todos e faço o mesmo procedimento. Olha, eu já fiz aqui, essa parte aqui está com uma demão só, então eu recoloco. Então, esse passo é legal a gente fazer duas vezes para ficar a peça bem sobressalente, tá? Para a textura ficar legal. Então, na segunda demão, ela fica mais bonita. Tá? Olha, fizemos esse passo, que eu acho que tá ficando bem bacana, né? Depois, você olhando a peça, ela tá muito sumida, né? Ela ficou meio estranha. Agora, com o gel envelhecedor tabaco, eu vou fazer um sombreado na peça, tá? Bem simples, mas que aí vai sobressair mais do seu desenho. Eu vou umedecer um pouquinho o meu pincel chanfrado, seco dos dois lados, venho com a pontinha, bem pouquinho. Aqui pro lado de dentro, eu venho e faço o sombreado, tá? Pincel sempre de pezinho, com calma. Agora, já finalizei o sombreado, tá? A peça já está pronta pra gente ir finalizando. Para dar um realce aqui, onde seriam as folhas do livro, eu vou usar a pátina cera ouro, tá? Ela é bem fácil de usar. A gente coloca o pincel. Eu prefiro de cerdas duras, né? De cabo amarelo. Você coloca, tá? Para você não ir direto com o produto, você vem na própria tampinha, tira o excesso dele, vem aqui e você pode ir passando com o pincel lentamente, ó. Você passa e passa na volta toda do teu livro.
vira e vai passando a sua caixa de livro com calma. Não precisa apertar o teu pincel. Eu sugiro que você passe, depois olha onde está faltando e vai melhorando a aparência do teu trabalho. Olha, essa parte da pátina cera já finalizada, a gente vai entrar com o verniz, tá? Então, assim, você tem a opção de brilho, semibrilho. Eu gosto do verniz toque de seda, ele é acrílico e a gente usa o rolinho para passar. Você acaba passando o verniz na mesma maneira que você pinta a peça, tá? Então, você coloca um pouquinho na sua vasilha. Com o rolinho, você vai pegando aos poucos o teu verniz, da mesma maneira como a gente pinta, e vem passando em toda a peça. Olha, é importante eu dizer que essa espuminha que fica, o pessoal às vezes ele estranha que tem uma espuminha, tá? Você achou que não tá legal, você pega, um rolinho limpo e passa ele por cima, ele seco, ó. Então ele tira aquele efeito da espuminha que fica. É super normal, tá, gente? Então, na verdade, eu acabo utilizando 2 rolinhos para eu passar o verniz. A peça já está finalizada com o verniz, então eu usei esse verniz 2 vezes, tá? Eu passei a primeira vez, eu sequei e tornei a passar. Agora está sequinho, lisinho, tá? Então eu fiz com 2 demãos de verniz. Agora a gente pode entrar com a fase da decoração, tá? Algumas florzinhas, você pode colocar alguma fitinha, que é para você alegrar um pouquinho a caixa, tá? Pra gente colar, eu vou usar a cola silicone, tá? Que ela tem uma aderência boa, você vai colar e vai ficar o teu trabalho perfeito. Aula de hoje finalizada. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu passei. Compartilhem, curtam, façam suas perguntas, a gente vai responder com todo carinho, qualquer dúvida. E até a próxima e curtam a nossa TV True Colors, pintando o mundo com você.